Bom dia a todos e todas. Agradeço a participação e a quantidade de participantes mostra o quanto esse tema é relevante na atualidade. O IQA, Instituto da Qualidade Automotiva, foi criado 31 anos atrás com o propósito fundamental de suportar a cadeia automotiva, indústria, comércio e serviços em tudo que ela necessita em relação à qualidade. Para que a gente cumpra esse papel, é essencial que o Instituto esteja sempre muito atualizado em relação a todos os temas que impactam a cadeia automotiva brasileira. Temas hoje em dia, como a transformação digital, incluindo segurança cibernética, inteligência artificial, qualidade de software, assim como novos modelos de negócio envolvendo compartilhamento, comércio eletrônico e, por fim, sem sombra de dúvidas, a sustentabilidade, com todos os seus desafios em relação à agenda ESG, a pegada de carbono e, sem dúvidas, logística reversa, economia circular, são aspectos que vêm sendo objeto de muita atenção e desenvolvimento de soluções pelo Instituto. A logística reversa deixou de ser há muito tempo apenas uma obrigação legal ou uma questão meramente ambiental. Ela é e está se tornando cada vez mais um elemento de competitividade, qualidade e responsabilidade compartilhada em toda a cadeia automotiva. O IKEA é uma composição, fomos fundados pelo governo e pelo setor automotivo, que até hoje dirigem o Instituto, somos formados por 14 organizações que compõem o nosso conselho diretor, definindo nossas diretrizes e apoiando o Instituto em tudo que nós devemos desenvolver. E no apoio relacionado a essas novas iniciativas, a esses novos temas, as discussões e o aprendizado interno são fundamentais para que a gente possa cumprir o nosso papel. Algumas reflexões fundamentais foram parte de todos os desenvolvimentos ligados à nossa atuação em logística reversa, atuação essa que hoje particularmente é exemplificada nesse evento. E uma primeira questão, ela envolve a sustentabilidade puxando exigências em gestão e qualidade. Eu me recordo bem, anos atrás, quando nós começamos a tratar sobre esse tema, às vezes até um certo ceticismo. Puxa, esse tema, sustentabilidade, ESG, não tem relação com qualidade. Eu ouvi isso de muitas pessoas do setor. Hoje em dia, essa é uma não questão. A mesma disciplina que o setor automotivo aplica à qualidade dos seus produtos, por exemplo, obrigatoriamente precisa ser aplicada à gestão do ciclo de vida completo desses produtos. Não basta produzir o bem. É necessário garantir a sua destinação adequada, a sua rastreabilidade e o reaproveitamento dos materiais após o seu uso. Isso é uma questão da qualidade. Um outro aspecto muito importante é de que nenhuma empresa resolve isso sozinha. Nenhuma empresa, nenhuma organização, aliás. As parcerias são uma característica da dinâmica do mercado atual e ela é, logicamente, uma parte de tudo que envolve a logística reversa. Hoje, nesse exemplo do evento que todos participam conosco, nós temos dois parceiros aqui, aos quais eu faço questão de agradecer muito veementemente a participação e a parceria contínua com as iniciativas do Instituto. Abrafiltros, Bosch, que são referências em logística reversa e por isso estão aqui conosco hoje, representam essa necessidade de parceria que o IKEA também obedece. E eles simbolizam, todos nós juntos, exatamente o que o tema exige. É uma cooperação entre fabricantes, fornecedores, entidades, recicladores, distribuidores e, por fim, os próprios consumidores.
A logística reversa ela é um desafio coletivo. Isso depende dessa visão sistêmica de toda a cadeia. Por fim, a última reflexão que eu gostaria de compartilhar entre os aprendizados que o Instituto teve durante todos esses anos é que a economia circular, hoje em dia, é uma grande oportunidade de negócios também. Não apenas as exigências legais, mas incentivos como o próprio programa Mover prevêem questões relacionadas à circularidade. Então, além dos benefícios ambientais que naturalmente fazem parte desse contexto, a logística reversa ela abre espaço para inovação, para eficiência operacional, para recuperação de materiais e pela própria reputação das organizações. A sustentabilidade e a competitividade, que é um aspecto discutido entre 10 reuniões ligadas ao setor automotivo hoje em dia, a sustentabilidade e a competitividade caminham cada vez mais juntas. Gostaria de encerrar essa abertura fortalecendo uma mensagem que entendemos que é muito importante pelo IKEA. Quando a qualidade, a sustentabilidade e a cooperação caminham juntas, a logística reversa ela deixa de ser o fim de um processo. Ela passa a representar o início de um novo ciclo de valor para todo o setor automotivo. E estamos todos aqui para colaborar com isso. Obrigado a todos pela atenção. Alexandre Maneira, nosso especialista, passo a palavra para você e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Alexandre Xavier. Bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com os senhores, rapidamente. Acredito que vocês estão vendo a minha tela agora, né? Então, vamos lá. Então, uma breve apresentação minha, Alexandre Maneira dos Santos. Estamos hoje aí nessa manhã de sexta-feira, né, para estar refletindo um pouco mais sobre a logística reversa, né? Então, Alexandre Xavier já fez aí uma introdução bastante completa e consistente, né, do cenário que nós estamos, certo? Então, basicamente, algumas informações. Alexandre Maneira dos Santos, né, nascido e criado lá em Santos, litoral de São Paulo. Venho aqui para Curitiba, né, de onde eu estou falando agora com vocês, aí no momento com a Volkswagen migrando aqui para o sul do país, né? E aqui acabei fazendo a minha escola na indústria automotiva, né? Hoje atuando como consultor, né? E aí nesses dois lados que tanto me dão uma paixão, que é o quê? Que é o mundo industrial, né? A pressão, a adrenalina dos resultados e o mundo acadêmico, né? O mundo que a gente consegue refletir um pouco mais, entender um pouquinho mais o que vem pela frente, onde que nós estamos acertando, aonde nós estamos errando, né? Então me cabe nesse momento a contribuição na parte introdutória para a gente entender um pouquinho mais da logística reversa, né? Essa questão da logística reversa que não é um tema tão recente assim, né? Embora a evolução nos leve a uma certa morosidade, a gente vai conversar um pouquinho dessa morosidade, né? Então, vou nos próximos minutos ter uma parte introdutória com os senhores, até para que os demais colegas, né? O Amilcar, Daniel e o Amaury possam estar entrando de fato na complementação do tema e aí na parte mais técnica, tá? Então, basicamente, né, vamos estar trabalhando a logística reversa sobre 4 aspectos, né? Eu diria que esses 4 aspectos eles vão nortear ou não a logística reversa, certo? Então, o primeiro aspecto que nós colocamos aqui, os aspectos regulamentares, né? Então, em diversas situações, quer dizer, esses aspectos regulamentares, eles vão acabar ditando a regra do jogo, né? A partir do momento que a gente começa a ter uma legislação mais contundente, a partir do momento que nós começamos a ter diretrizes específicas, né, para um determinado segmento do mercado, as coisas começam a tomar uma certa dinâmica, né? Então, esse aspecto é realmente um aspecto interessante dentro do âmbito da logística reversa, né? Além desses aspectos regulamentares, uma outra questão é o mundo corporativo, né? Então, o mundo corporativo que tem
esse lado, esse grande protagonismo nisso, né? Então é o mundo corporativo que vai pegar todos os nossos recursos materiais e através, né, da logística de inbound, quer dizer, trazer as matérias-primas, né, para o seu processo, da logística interna, da intralogística e depois da logística de outbound, onde você vai pegar esse produto que você fez e jogar para o mercado, né? Então essa dinâmica já conhecida por todos nós, né, desde da Revolução Industrial, agora ela começa a passar por uma grande mudança de chave, né? E é dessa mudança de chave que nós estamos falando, a mudança de chave do mundo corporativo, né? Aquele mundo corporativo que falou, opa, peraí, eu tenho que me preocupar sim em ser eficiente, eu tenho que fazer essa transformação da melhor forma possível, sim, mas lá na ponta eu tenho que retornar isso, né? Então a gente tem sentido aí, de certa forma, a ISO 9000, a ISO 14001, né, que está saindo do forno agora, já está à nossa disposição, já nos fala, né? Então a gente já tem uma concepção um pouco maior, quer dizer, até então, qual o impacto que a sua empresa tem no meio ambiente, né? A versão 2026 fala assim, tá bom. E agora, e qual é o impacto do ambiente em relação à sua empresa? Então já se começa a fomentar esse tipo de situação. Olha, eu tenho aquecimento global, eu tenho situações ambientais que o próprio homem criou, né? O próprio mundo corporativo acabou criando, né, nessa ânsia aí pelo desenvolvimento e pelo progresso, tá? Então esse mundo corporativo, de certa forma, acaba sendo um fator também importante para as questões de logística reversa e economia circular, né? Um terceiro elemento que eu coloco aqui para a gente discutir e refletir, a sociedade. Nós, enquanto sociedade, nós temos também um impacto muito relevante, né? Seja através da nossa consciência enquanto cidadãos, né? Enquanto empregados de uma empresa, certo? Então, essa sociedade, ela também tem que estar colaborando, de certa forma, né? Com esse conceito maior, né? Com essa preservação maior, com a questão da sustentabilidade que nós lidamos hoje em dia, né? E, por fim, também a questão da ciência, né? Então, coloco também a ciência como um grande fator, um fator que vem a viabilizar, de certa forma, as condições que vão proporcionar que a logística reversa aconteça lá na ponta. Tá? Então, a ciência, né, que sempre foi um grande alicerce no sentido de trazer sempre materiais novos, né, compósitos e materiais de engenharia, né? Então, essa mesma ciência agora, ela tem que também se preocupar, e tem se preocupado muito, com o sentido reverso, né? Um exemplo disso, as próprias embalagens Tetra Pak, né? Que acabaram revolucionando a sociedade, quer dizer, imagina você conseguir preservar, né, o que a gente tem hoje, líquidos, leite, enfim, né? Imagina em outras épocas a dificuldade que nós tínhamos para fazer essa preservação. Então, as embalagens Tetra Pak, né, dando exemplo à questão da ciência, chegaram num sentido para dizer aqui, sociedade, olha o que eu tenho para você. Né? Uma embalagem composta ali por 3 materiais distintos, e essa embalagem vai fazer com que você consiga manter o seu produto, né, de forma inviolável e de forma protegida por muito mais tempo. Né? Entretanto, essa condição da logística reversa da Tetra Pak, das embalagens Tetra Pak, a gente percebe claramente que demorou um pouco para que a ciência pudesse retornar esse processo. Né? Então, Tetra Pak, inicialmente estamos falando de papelão, alumínio e plástico. Né? O papelão, de certa forma, até foi fácil da gente separar depois do alumínio e do plástico. Entretanto, o alumínio e o plástico formavam uma massa cinzenta e realmente houve uma certa dificuldade, né, e até um certo tempo para que a ciência pudesse nos dizer, não, peraí, agora eu tenho um processo chamado tecnologia de plasma, e hoje existem outras tecnologias, inclusive, né, que vão fazer o quê? Eu vou separar o papelão, né, e eu também agora consigo separar essa massa formada por alumínio e por plástico. Né? Então, através da tecnologia do plasma, por exemplo, o plástico, eu consigo elevar essa massa, né, a temperaturas muito altas, e dali do plástico eu vou transformar num hidrocarboneto, numa nafta, e aí eu consigo, então, recuperar esse alumínio. Né? Então, vejam que essas 4 situações, elas estão muito próximas.
né? E a partir do momento que a gente chega no equilíbrio dessas quatro situações, a gente começa a entender a viabilidade, né? A factibilidade que existe nesta questão da logística reversa. Tá? E aí, até nesse contexto, né, para corroborar um pouco com isso que eu estou falando, eu trouxe dois exemplos, né? Primeiro exemplo que eu trago, logística reversa do alumínio, certo? Dentro desses quatro fatores, né, de certa forma, o que a gente pode dizer? Nós podemos dizer, por exemplo, no Brasil, nós somos líderes mundiais, né, na logística reversa do alumínio, tá? Não precisamos explicar lá fora, né, o motivo, mas a grande verdade é o quê? Nós somos grandes líderes mundiais nisso, por quê? Porque a nossa sociedade, ou uma parte, né, da nossa sociedade, tem essa recuperação, né, principalmente das latinhas de alumínio, como uma fonte de subsistência. Né? Então percebam que ali, né, do ponto de legislação, a gente nem precisa fazer grandes avanços. Por quê? Porque a própria sociedade, ela acaba fomentando essa logística reversa de uma forma muito intensa, né? É claro que para as empresas também existe essa necessidade, né? Para você extrair a bauxita, o mineral que vai nos levar ao alumínio, enfim, você gasta muito mais energia, né? E com a reciclagem do alumínio, a situação torna-se muito mais fácil. Tá? Então percebam que existem cases específicos, né, em que a viabilidade econômica e a dinâmica, né, da logística reversa, ela se faz com muita intensidade, com muita clareza, né, sem maiores esforços, tá? Seja da legislação e seja de outros órgãos, né? Entretanto, um outro ponto que eu coloco aqui, né? E aí na nossa viagem que nós vamos estar fazendo até o programa Mover, tá? Isso tudo, né? Essa situação acaba acontecendo antes de 2010, né? Em 2010 a gente tem um grande marco, né? Que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tá? Essa discussão, e agora vamos falar um pouquinho dos pneus, né? Essa discussão, ou esse case dos pneus, ele acabou gerando toda uma movimentação, né, que acabou culminando aí, né, como o grande avanço, digamos assim, em termos de Brasil, né, da política nacional dos resíduos sólidos, né? Então vamos entender, no caso dos pneus, diferente do alumínio, né, para a sociedade não existe grande interesse, né, não existe um valor comercial dos pneus chamados pneus inservíveis, né? A ciência ainda não conseguiu nos trazer aí, e nem vai acontecer isso, né? Um processo chamado de revulcanização, não existe, né? Como uma reciclagem do plástico, quer dizer, as cadeias elastoméricas, né, das borrachas não são suficientemente factíveis para que eu consiga fazer um processo de reciclagem. Então eu tenho ali um pneu que eu não consigo revulcanizar esse pneu, né? O que eu vou fazer? No máximo, eu vou misturar esse pneu com asfalto, vou misturar, vou fazer solas de sapato, enfim. Então a própria ciência também, né, não nos trouxe um caminho, né? E as empresas também, né, acabam numa determinada situação, falam, pô, o que eu vou fazer agora? Né, né, uma grande empresa, enfim, produtor de pneumáticos, o meu negócio o que é? É produzir pneus, né, como toda a grande organização que a gente tem, certo? Então ali se deu uma certa estagnação, né, em que a legislação teve que se fazer presente. Né, uma legislação, e aí estamos falando do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o CONAMA, então, teve que interagir, né? Diferente no caso do alumínio, certo? Em que um grande impulsionador foi a sociedade, no caso dos pneus, tivemos que avançar via legislação, né? E disso existe até um case muito interessante, a tal da guerra dos pneus, que foi travada, né, nesse cenário, tá? Em 1999, né? Então a gente teve essa resolução do CONAMA, tá? Que ela começa a falar, né? Isso aí é um embrião do quê? Do que a gente vai ver em 2010, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? E nessa condição de 99, já ficou muito clara esse escalonamento que a legislação gostaria de promover do ponto de vista ambiental. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2002, para cada 4 pneus que eu fabrico, eu tinha que tirar um da natureza, né? O chamado pneu inservível.
Tá? Esse escalonamento, né, vem para 2003, na qual para cada 2 pneus que eu produzo, eu tiro um da natureza. Né? Então veja que nessa situação eu não estou falando ainda em limpar o meio ambiente. Eu estou minimamente falando em falar assim, começar a limpeza, né? Começar a identificar os pneus, né? Que a gente, pelo menos na nossa memória visual, que ficam nos rios, que são jogados em qualquer lugar, né? E a gente vê essa situação. Até que em 2004 a gente vê a situação do quê? Do equilíbrio. Opa, agora, segundo o CONAMA 258, em 2004, para cada um pneu que eu fabrico, eu tiro um da natureza, né? Certo? Ah, é o que a gente precisa? Não, a gente tem que despoluir o que a gente já poluiu, né? Mas em 1999 é o que tem para hoje, né? E essa condição, né, nesse case que eu trago a todos do pneu, realmente foi uma situação que acabou, de alguma forma, mexendo muito, né? Principalmente com os fabricantes, tá? A questão, né, dos 4 fatores que eu elenquei no começo, né? A questão que os próprios fabricantes de pneus. E aí isso se travou, né, o que ficou conhecido como a Guerra dos Pneus, né? Então, 2002, esse processo evolutivo, né? A gente tem uma melhora nessa condição, uma revisão de algumas metas, tá? Estabelecidas, né? Vejam que em 2009 a gente tem realmente uma maturidade desse conceito, certo? Então esse conceito dos pneus, né? Então percebam que esse é um processo evolutivo, né? E aí a gente vai entender um pouquinho até o final da minha fala realmente como que nós estamos em termos de Brasil, né? Com esse histórico, é importante que a gente entenda quais foram os inputs que fizeram com que as coisas se alavancassem, né? E é claro, de repente enxergar para o nosso benchmarking, né? Enxergar lá fora alguns outros países, né? Estão na nossa frente, claro, né? Da mesma forma que lá eles enxergam o Brasil e falam, poxa, como é que o Brasil consegue, né? Ter esse ganho na reciclagem de alumínio, né? Mais do que 95%, tá? Então, né, o mundo globalizado que nós estamos, né? E aí, quando a gente fala basicamente, né, nessa questão, a gente se depara, né, que eu comentei da guerra dos pneus, ou seja, por um lado, os fabricantes de pneus, né, eles começam a se questionar, caramba, como é que eu vou fazer tudo isso, né? Como é que eu vou agora incorporar esse ônus, né? Até então, o meu objetivo o que que era? Eu sou uma empresa de manufatura, o meu negócio é pegar matérias-primas, transformá-las e colocar no mercado, né? E essa guerra do pneu, como foi assim chamada, ela se deu até com uma outra empresa que falava o seguinte: não, peraí, eu sou capaz de pegar um pneu inservível e transformá-lo num pneu pronto para uso, né? Que é o caso da empresa chamada BSCO, e aí muitos de nós vamos se lembrar dessa situação de alguns anos atrás, né? Então se deu esse impasse, certo? Por um lado, uma empresa dizendo assim, eu sou a saída, né? Porque eu tenho essa capacidade, os chamados pneus remold, né? Pneus remoldados, certo? E por outro lado, os grandes fabricantes falam, poxa, mas como é que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu sou fabricante do pneu A, eu vou agora sair coletando pneus de que forma? Né? Então essa situação acabou se dando, né? E aí todo o questionamento e todo o questionamento jurídico em função disso, né? Até que se chegou até uma conclusão e falou assim, mas espera aí, mas a BS Coi, o que que ela está fazendo? Ela está realmente reaproveitando os pneus inservíveis, sim. Mas a hora que se foi ver isso mais a fundo, os pneus inservíveis que a BS Coi estava recuperando não eram os pneus inservíveis do Rio Tietê, do Rio Pinheiros que a gente tem, né? Mas eram os pneus inservíveis que eram importados da Europa, né? Então, um grande questionamento também acabou acontecendo, mas peraí, né? Aonde que nós queremos chegar, certo? E aí, nesse impulso, né, do CONAMA tentar fazer uma legislação conveniente, né, isso se transformou numa possibilidade o quê? Do Brasil acabar sendo o lixão do mundo, né? Porque a partir daquele momento, a grande matéria-prima da BSCoi eram sim pneus inservíveis, mas do mercado europeu, do mercado norte-americano, né? Então esse embate acabou culminando, né, com a proibição da importação dos pneus e, obviamente, a ABS Coi
né, acabou encerrando suas operações, por quê? Pela falta de matéria-prima, né? Se eu não consigo mais, certo? Os pneus inservíveis aqui no Brasil, né, é o que a gente, os pneus inservíveis, desculpa, lá da Europa, né, é o que a gente chama aqui no Brasil de pneu meia-vida, né? E o pneu inservível do Brasil, a gente sabe o que que é, né? É aquele pneu que realmente é inservível, literalmente falando, tá? Então, esse contexto acabou, né, sinalizando aí no fechamento dessa operação, né? E aí, voltando para a questão corporativa, as indústrias começaram a se questionar como é que nós vamos fazer isso, né? Eu tenho N fabricantes de pneus. Como é que eu vou recolher? Como é que eu vou estar fazendo isso relacionado à minha empresa, à minha parte, né? E aí surgem os acordos setoriais. Então, esses acordos setoriais acabaram colocando dando uma luz no final do túnel, né? Nessa condição, ou seja, não, peraí, nós somos concorrentes, sim. Agora, do ponto de vista ambiental, nós não podemos concorrer, né? Porque nós estamos igualmente ou nós estamos poluindo o meio ambiente da mesma forma, né? Ou quase da mesma forma. Então, esses acordos setoriais, né? Que aí vamos ter também uma fala muito técnica e com muita propriedade, né, da Abra Filtros daqui a pouquinho, tá? Então, esses acordos setoriais, eles começam a se formar para quê? Para dar esse subsídio que as empresas precisam, né? Então eu vou ali ter uma entidade, né? No caso a Reciclanip, né? Que é essa entidade que ela vem promover o quê? A logística reversa de pneus inservíveis no Brasil, né? Então vejam que caminho oportuno e inteligente a gente tem, tá? Então a gente tem aqui pro pneu, né? Daqui a pouquinho vamos estar falando ali na questão dos filtros também, tá? Então esse é o cenário, né, que fez com que a gente começasse, nós, em termos de Brasil, começássemos a entender como que seria uma política, né? Uma política que pudesse considerar aqueles quatro fatores que eu falei, né? Fomentar a legislação, ter uma legislação forte, né? Ter empresas muito comprometidas, né, com essa situação também, certo? Ter uma sociedade, né, consciente e educada para esse fim, tá? E sobretudo uma ciência, né? Uma ciência que possa estar promovendo os melhores caminhos para essa logística reversa, né? Tá? E aí, então, nesse contexto todo que eu comentei, né, e pegando esses exemplos do pneu, né, do Conama 258 em 99, Conama 301 em 2002 e do Conama 416 em 2009, a gente tem esse grande marco brasileiro, né, em 2010, certo? A questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, a partir dali, já existe um posicionamento, né? Há um posicionamento macro e completo? Não, né? Um posicionamento ainda considerando os agentes mais nocivos, digamos assim, ao meio ambiente, né? Então a gente já tem um posicionamento ali, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, os pneus, né? Óleos lubrificantes, agrotóxicos, embalagens em geral e medicamentos, né? Então, esse direcionamento de 2010 foi realmente um grande marco inicial para que a gente pudesse se desenvolver, né? Agora estamos em 2026, né? Então 16 anos já se passaram. Ah, então a grande reflexão agora é, tudo bem, e essa dinâmica a partir de então, né? Então é nesse contexto que aí a gente agora entrando no mundo automotivo, certo? Que a gente já começa a ver, né, algumas sinalizações em que a indústria automotiva, né, e toda a cadeia que envolve essa indústria, né, uma cadeia extremamente forte e com muitos materiais diferentes, né, então a gente já tem alguns inputs bastante interessantes, né, o Inovar Alto 2012 a 2017, a Rota 2030, né, que até então é o que se discutia, tá? E o projeto que Mover, né? 2024 é essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, comparando esses dois ali, que são os mais recentes, né? Então, na Rota 2030, nós tínhamos o quê? Muita questão envolvendo a questão da competitividade, a segurança veicular, inovação tecnológica e a eficiência energética. Né? Então, eu diria até que o ponto principal até da Rota 2030 acabou sendo a eficiência energética. Né?
no mundo que começou a se discutir muito fortemente a questão do quê? Da eletrificação dos seus veículos. Né? Então, é nesse contexto que a eficiência energética ela entra na Rota 2030, certo? Como que nós vamos fazer, né? Qual é o combustível do futuro? O que vai ser, como que será o carro elétrico, né? Então, é nesse contexto, tá? Talvez o principal. Agora, é no mover que a gente acaba entendendo de forma muito mais clara pelos conceitos que a gente vai estar vendo, né? A questão da economia circular, certo? Então, ali para 2024, né, no programa Mover, a gente tem a parte de descarbonização, ciclo de vida do produto, né? Então, esse contexto, né, essa teoria, tá? Não é uma teoria nova, né? Mas é uma teoria que está sendo incorporada agora de uma forma muito feliz, né? Muito rica dentro do programa Mover, da mesma forma que a economia circular e a inovação sustentável. Tá? Então, é nesse cenário que a gente avança, né? Então, o que nós tínhamos antes, né? Os conceitos, né? Que era o quê? Do tanque à roda. Então, quando a gente falava em eficiência energética, nós imaginávamos o veículo, tá? E nós imaginávamos o quanto que aquele veículo está sendo eficiente com o quê? Com aquele combustível que eu estou colocando no tanque. Né? Então eu vou ali testar os combustíveis e baseando-se nos combustíveis, nas tecnologias que eu vou estar embarcando naquele veículo, né? Eu vou verificar o quanto que ele é eficiente ou não, tá? Entretanto, quando a gente entra no mundo, né, da eletrificação, certo? Eu não tenho essa emissão que eu tenho num motor a combustão. Né? Então, esse conceito, num primeiro momento, nos leva a uma vantagem muito superior. Fala, não, peraí, eu vou ter um veículo elétrico que ele não está emitindo nada para a atmosfera. Né? Então, foi necessário a gente entender isso sobre um outro aspecto. Fala, tudo bem, né? Se eu considerar tank to wheel, quer dizer, do tanque até a roda do carro, sim, isso é fato, eu não tenho nenhuma emissão, né? Então eu tenho que pegar um outro conceito. E aí surge o well to wheel, do poço até a roda. Porque embora, né, o veículo elétrico ele não tenha uma emissão, né, no momento do seu deslocamento, para que eu possa ter essa energia armazenada para abastecer o veículo, lá atrás, né, eventualmente eu tive que passar por uma usina hidrelétrica, ou pior, uma usina termoelétrica, né? Então esse conceito, ele acabou nos dando, né, um novo norte, certo? Com a vinda dos veículos elétricos, né? Então se a gente pode ver aqui, né? Então se eu tenho aqui no tank to wheel, basicamente, a parte de elétrica, de hidrogênio verde, né, quase zero, tá? Quando eu vou para o conceito do poço à roda, eu começo a contabilizar também o quê? O quanto que eu gastei de energia numa usina termoelétrica para que essa energia termoelétrica esteja disponível para abastecer um veículo. Né? Então, esse é um conceito muito interessante e é um conceito que acaba vindo com o programa Mover, né? Então, a Rota 2030 ainda estava muito ligada no conceito anterior, Tank to Wheel. Tá? E aí, falando, né, dessa questão do programa Mover e esse conceito que vem, né, com esse programa Mover, que a gente consegue perceber a consolidação e o estímulo da economia circular. Nós conseguimos enxergar hoje muito claramente, mais do que na Rota 2030, né, a economia circular, ela faz parte faz uma parte, está inserida, digamos assim, muito fortemente no programa Mover. Tá? Então a lógica, né, deixa de ser, eu não vou extrair, produzir, usar e descartar, né, a questão inicial, e passa a ser o quê? Eu vou extrair, vou produzir, vou usar, depois que eu usei, eu vou coletar, vou reaproveitar, vou reciclar e vou produzir novamente. Né? Saímos da economia linear e eu começo a deixar essa economia mais circular. Ou seja, depois do final da vida útil, existe algo a ser feito. Tá? Então, é nesse contexto. Então,
o projeto Mover, ele vem, né, e algumas situações bem interessantes acabam sendo trazidas nesse projeto, né? No caso do alumínio, incentivo ao uso de material reciclado, né? Aí já falamos um pouquinho do alumínio. O aço, maior utilização da sucata siderúrgica, né? Os plásticos, incentivo ao reaproveitamento, vidros, a recuperação para a fabricação de novos vidros. A parte de baterias, cadeias de retorno tornam-se estratégicas para a redução de metais críticos, né? Então, a bola da vez hoje, o que que é? Beleza, né? Os veículos elétricos estão nas cidades, estão onde nós estamos, certo? Mas vem essa grande reflexão, e lá na frente, né? Hoje, os veículos, a frota, ela é relativamente nova, né? Mas daqui a alguns anos, a gente já tem que se preparar para isso, tá? Então, a questão da bateria dos veículos, né? E os pneus também, né, que comentamos ainda em slides anteriores, tá? E aí, realmente, nesse Cradle to Grave, né, no programa Mover, a gente já tem um conceito que é um conceito mais amplo, né? Também não é um conceito novo, tá? Mas é um conceito que ele vem e entra muito fortemente agora no programa Mover. É o conceito o quê? De Cradle to Grave, que é o do berço ao túmulo, né? Então eu quero enxergar, certo? Toda essa situação, todo esse impacto que eu estou gerando desde o início, desde o berço até o túmulo, né? Então aqui a gente já coloca nesse pacote a extração de matérias-primas, fabricação de componentes, montagem do veículo, transporte e distribuição, utilização, manutenção, desmontagem, reutilização de peças, reciclagem de materiais e a destinação final dos veículos, né? Então, essa é a bola da vez, né? Nessa minha viagem, digamos assim, ao longo dos últimos 25 anos, né, de evolução da logística reversa, é aqui que nós estamos, né? É o momento da gente estar quantificando isso, tá? Não de uma forma tão abstrata e só aquilo que a gente está vendo, né? Mas quantificando algo que está lá desde o berço, né? Temos que colocar na nossa conta, opa, peraí, quanto que eu gastei, né? Ou quanto de energia foi dissipada, né? Para que eu pudesse ter essa energia hoje à minha disposição para colocar no veículo, tá? Então eu tenho esse cenário, né? E aí falando um pouquinho mais para frente, né? é, que é o sonho de consumo, né? Cradle to cradle, do berço ao berço. Tá? Então, hoje, quando a gente fala, né, nas baterias elétricas, né, dos veículos elétricos, enfim, tá? Então nós estamos diante o quê? De baterias que utilizam, né, metais, aí as famosas terras raras, né? Então, o grande pulo do gato, digamos assim, né, a grande evolução vai ser quando eu tenho essa bateria e eu consigo o quê? E eu consigo transformá-la, né, ou pela economia circular, fazer com que ela venha de berço a berço. São metais, né? Então eu tenho que achar uma forma de fazer com que esses metais, quer dizer, eles continuam ali, tá? Perderam algumas propriedades, sim, mas eu tenho que fazer com que eles voltem, né? Então, o que nos cabe no futuro, e aí a economia circular, ela é muito apropriada para isso, é a gente chegar no tal do berço ao berço, né? Em que toda a parte residual, toda a parte que não é aproveitada, ela seja minimizada cada vez mais. Beleza? Né? E aí, falando um pouquinho de Brasil, né? E falando agora do veículo completo, né? Então, fechando aqui a minha fala, e aí a gente já começa a refletir, tá bom, né? Mas até agora a gente falou muito em questões pontuais. E o veículo como um todo, né? Então, a gente também tem que perceber que quando eu falo num produto, e aí agora eu estou falando no veículo, nós temos que ter uma política que é uma política apropriada para esse tipo de situação, tá? Como que nós estamos aqui no Brasil, né? Então a gente consegue ver pela tabela ali que nesse aspecto nós estamos muito, digamos assim, nós estamos muito, muito abaixo, né, das expectativas, tá? Então a gente percebe hoje a União Europeia já com uma visão, né? Já de 2000, a União Europeia tem o ELV, né? Do End of Life Vehicle Directive, tá? A diretriz, né? Então veja, lá desde 2000, nós estamos falando agora de 2010, onde a gente teve
ao nosso avanço na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Então, realmente, há muito a ser feito, tá? E aí o Brasil, né, tem muitos países, digamos assim, como benchmarking, né, a começar pela Europa, tá? Então, a gente percebe claramente, né? Então, a gente não tem ainda no Brasil, né, uma lei específica para a logística reversa, né, quando a gente fala em veículo completo, certo? A responsabilidade do fabricante ainda não tem um direcionamento forte, né, e a gente ainda não está diante de metas obrigatórias, certo? Então, né, um ponto, digamos assim, fora da curva, né, quando a gente fala em 2014 com a lei do desmonte, né? Então existe essa lei, e aí é uma lei brasileira, né, que ainda prevê o quê? A desmontagem do veículo, ainda mantendo a rastreabilidade das peças usadas, o funcionamento, né, ter desmontes autorizados, né, o combate ao mercado ilegal de autopeças e a destinação ambiental adequada dos resíduos, né? Então, essa lei de 2014, na verdade, o grande foco dela não foi nem tanto a questão ambiental, né? Foi mais a questão do combate do mercado ilegal de autopeças, tá? Então, precisamos evoluir com isso, né? Existe um case interessante da, da Porto Seguro, né? Da Porto Seguro, que é uma seguradora, né? Então, ela tem, assim, utilizando essa lei de desmonte, a gente tem alguns cases de sucesso espalhados, né? Principalmente em São Paulo, tá? Onde essa lei, né, tem avançado um pouco mais, né? Então, o que a Porto Seguro faz? Então, ela, né, como tem aí muitos sinistros, né? Então, ela mesma ela vai comprar aquele veículo e ela, de forma oficial, vai fazer esse desmonte, vai promover toda a rastreabilidade dessas peças, tá? Então, vejam no Brasil, né, quanto que a gente ainda tem que estar evoluindo, né? E fechando ali, a questão que a gente falava muito antigamente do DFA, né? O Design for Assembly, que é o quê? Eu vou desenvolver um produto pensando na minha facilidade de montá-lo, né? Então, do ponto de vista de linha de montagem, opa, então eu quero fazer um produto que eu tenha essa facilidade, né? Os mecanismos apropriados para que eu possa montá-lo adequadamente, certo? Entretanto, agora a gente tem um plus, né? Não, peraí. Eu tenho que pensar na possibilidade de montá-lo adequadamente, mas, sobretudo, pensar que lá no final da vida útil, eu tenho que ter uma certa facilidade em desmontar. Então a gente tem também o conceito, né, do DFD, que é o Design for Disassembly. Então aquelas peças que são coladas, aquelas peças, né, que tem uma certa dificuldade lá na parte de desmontagem, opa, nós precisamos, né, e aí eu estou falando indústria automotiva de forma geral, precisa pensar lá na questão do projeto para que isso venha acontecer, né, para que no momento da desmontagem a gente tenha uma tarefa mais fácil, né? E por fim, o comparativo, né? Aí falando da Rota 30 versus, né, o programa Mover, então, os dois têm realmente o foco na eficiência energética, na segurança veicular, né? A questão de pesquisa e inovação, sim, né? Na carbonização, a gente já tem o programa Mover, né? Com esse foco ambiental que eu cheguei a comentar, tá? Aí as emissões de poço à roda, de berço ao túmulo, né? Que a gente já começa a pegar esse conceito agora no programa Mover, né? A economia circular, antes vista como uma coisa indireta, né? E agora é o pilar estratégico, tá? Da mesma forma, né? A reciclabilidade do veículo, a gente começa a ter indicadores de reciclabilidade de veículos, né? Antes pouco explorada na Rota 2030 e bastante incentivada no Mover, né, os materiais reciclados que não eram tão priorizados, né? Na verdade, sempre foram comentados, mas não tão priorizados, e agora fortemente valorizados, né? E aquela questão do end of life, né, do ciclo de vida do produto que a Rota 2030 não enxergava de forma tão contundente e o programa Mover nos traz isso de forma muito clara, né? Então, os fabricantes aí, eles têm que se responsabilizar sim lá pelo final da vida útil, quando, né, o veículo, quando a peça chegar ao fim da sua vida útil. Beleza? Então, com isso, né, eu fecho aqui, ficarei à disposição as questões que surgirem,
né? E aí eu passo a bola para o colega Amilcar, da Bosch, pode ser? Deixa eu só tirar meu Muito bem. compartilhamento aqui. Um instantinho só. Agora sim. Então, por gentileza, senhores. Legal, Alexandre. Muito obrigado aí pela passada de bola, e também agradeço de coração aí ao IKEA pelo convite. É uma grande satisfação, é uma honra, na verdade, poder aqui participar representando a Bosch e contribuindo com vocês com esse tema tão relevante. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação no modo tela cheia. Vocês veem minha tela, né? Sim? Beleza. Legal, muito breve. Então, meu nome é Amilcar Carrascosa, eu tenho aqui de Bosch 30 e alguns anos. Comecei a minha carreira aqui na empresa mesmo, lá com 14 anos no Senai, depois alguns anos na área de garantia, aí fiz a minha carreira entre Brasil e Alemanha na área de comercial, na área de vendas, e agora de 6 para 7 anos aqui com esse papel na qualidade corporativa. Bom, vamos lá para o tema. Muito breve sobre a Bosch no mundo, né? A Bosch é uma empresa originalmente alemã, fundada em 1886, esse ano faz 140 anos. No mundo, atualmente, temos aí um faturamento de 91 bilhões de euros, e atuamos em 4 grandes áreas de negócio, né? Mobilidade, tecnologia industrial, energia e tecnologia predial e bens de consumo. Só comentando aqui, em bens de consumo tem a linha branca, com geladeiras, fogões, etc. Ferramentas elétricas, que muitos conhecem aí no mercado, né? Da direita para a esquerda aqui, energia e tecnologia predial, sistemas industriais de aquecimento de água, por exemplo, forte na Europa. A tecnologia industrial, a Rexroth, é uma empresa do grupo, e mobilidade, que significa hoje de 60% a 65% do negócio total, tudo aquilo que a gente vende para o mercado automotivo. Ok? 413 mil colaboradores globais. E aqui, do lado direito, na América Latina, nosso headquarter fica aqui em Campinas, onde estamos nesse momento, com 11 bi aproximadamente de faturamento em 2000, aí de reais, né, nesse caso em 2025, 12 mil colaboradores, e estamos presentes aqui em praticamente todos os países da América Latina. São esses pintados de verde aqui no mapa, onde estamos presentes. E importante de comentar que em 2024 celebramos 100 anos de Argentina, né? Então 100 anos presentes na América Latina, e 70 anos de Brasil. Então, interessante de observar, né? Chegamos na Argentina 30 anos antes de vir para o Brasil. Muito bem, indo aqui para o tema. Então, esse círculo aqui do lado esquerdo traz os valores Bosch, né? Aquilo que nos norteia, né? O que nos importa, né? E aí vocês observem aqui a responsabilidade e sustentabilidade, eu marquei de verde, porque é o que conversa bastante aqui com o tema de logística reversa dentro do ambiente de economia circular. Mas, logicamente, esse tópico ele permeia todos os demais valores que aqui estão muito resumidos apenas com esses títulos, né? Mas o próprio foco no futuro, o foco no cliente, ou seja, trabalhando nessa direção, nós oferecemos soluções para os nossos clientes também cumprirem com as suas obrigações frente àquilo que tem de requisito de legislação, né? E esse é um tema que sustenta, que está muito alinhado com o slogan da Bosch. Embaixo vocês veem tecnologia para a vida, em alemão, Technologie fürs Leben, né? Então, o objetivo da empresa, desde a sua fundação, é ter soluções para a sociedade, para a continuidade da vida da melhor forma possível. Aqui na direita, a sustentabilidade, achei importante de comentar que o Brasil, dentro da nossa constelação global, fica no Brasil o centro de competência em economia circular da Bosch, né? Desde alguns anos, fomos dessa forma denominados. Então, aqui, da nossa região, saem algumas orientações e diretrizes para o globo, e isso graças ao protagonismo
da nossa região em temas envolvendo a sustentabilidade. Eu achei interessante colocar eu dei um zoom agora, acredito que chegou para vocês aí, colocar essa breve visão, porque gerações mais recentes, né, pessoas que chegam no mercado mais recente, já começam a viver a economia circular como um normal, né? É como uma criança que nasce hoje e pega o celular e é como se sempre tivesse existido o celular, né? Mas é importante a gente entender essa evolução, né? Do lado direito ali o que é a economia linear e então do lado direito a circular, entendendo que na linear você simplesmente extrai da natureza o recurso, transforma ele em matéria-prima, fornece para consumo e ao final isso vira, vamos dizer, descarte, vira lixo, né? Do lado direito, aquilo que todos nós aqui estamos imbuídos, né? Com a logística reversa, porque a logística reversa, aí não podemos confundir, né? São dois temas diferentes. A logística reversa, ela é um enabler, ela é uma ferramenta da economia circular, mas é ela que permite, né? Aqui nós vemos esse círculo, ela que permite a logística toda com os seus diferentes níveis de complexidade, né, a partir do uso e consumo, trazendo a possibilidade de reuso, de reparo, de redistribuição, de remanufatura dos end-of-life products. Tá? Então, voltando aqui. Muito bem. E aí nós temos aqui na Bosch isso que nós chamamos de mandala, recentemente denominado New Dimensions, a mandala da sustentabilidade na Bosch, com essas 7 dimensões que determinam os pontos focais da sustentabilidade na empresa, né? Eu deixei aqui mais forte em branco a economia circular, com esses dois tópicos principais aqui, como a segunda vida e eficiência de materiais, né? Isso permeia o desenvolvimento de nossos produtos, e aí desde 2017 realizamos globalmente os chamados LCAs, né, Life Cycle Assessment, que estão alinhados ou de acordo com inclusive normas ISO, a norma ISO 14040 e 14044, que regula essa avaliação da economia circular e os métodos que devem ser aplicados. E, nesse sentido, todo o nosso desenvolvimento de engenharia e manufatura, vou dar de novo um zoom aqui, ele está dentro dessa jornada dos aspectos de meio ambiente no Design for Environment, né? Na engenharia, no desenvolvimento, alinhado justamente com a reutilização dos materiais, sejam eles descartados ou no meio da vida, né? Então, se a gente olhar aqui essas etapas, Design and Purchasing, a manufatura, a questão de embalagem, transporte, em cada um desses pontos, o que é avaliado, levando em consideração aí o reaproveitamento, o tema da logística reversa na sequência, para viabilizar isso. Então, a eficiência dos materiais, a reparabilidade, a questão do material reciclável, renovável e assim por diante, né? E depois, qual que é o tipo de transporte que se utiliza? Eu estou pulando aqui porque vocês estão lendo, enquanto eu estou mostrando. Ou seja, toda nova tecnologia desenvolvida deve passar por essas etapas já com o mindset do Design for Environment, né? Isso permeia globalmente e dentro das divisões áreas de negócio também, independente se for automotivo ou linhas de bens de consumo, por exemplo. Aí, esse aqui, a estratégia da economia circular, né? Esse gráfico aqui, ele demonstra os diferentes pontos onde você aplica a logística reversa. Lá na esquerda, então, na extração do material da natureza, depois se tornou matéria-prima, industrialização, aí virou ali uma furadeira, né, aqui nessa imagem, que você já pode ter uma segunda vida, e depois no descarte fazer o reaproveitamento da matéria-prima com todas as regras que ela requer, né? E aí aqui na direita, então,
quais são os pontos estratégicos de toda essa discussão. A eficiência do material, a Second Life do material e os materiais reciclados. Como o Alexandre explicou bem, você eventualmente não fabrica, você não monta um veículo pensando em desmontá-lo, até porque existem regulamentos, existem leis que exigem ali uma robustez, que às vezes vem ali de uma montagem mais rígida, né, com soldas definitivas e com colagens industriais, né. Agora, isso tudo vem a movimentar a reflexão no momento de engenharia de um componente, depois de um sistema e depois de um veículo. Você tem que ter essa facilitação, você tem que estar pensando nesse reaproveitamento, na redestinação pós-desmontagem. Primeiro você tem que facilitar a desmontagem, né? Então, ou seja, com a nossa estratégia de economia circular, queremos aumentar a sustentabilidade dos nossos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida. E aí, por que falar de logística reversa? Porque isso deixou de ser aí algo no sentido de cumprir com uma obrigação legal, mas ela vem transformar a nossa responsabilidade ambiental em ações concretas, né? E isso depende da gente, depende do nosso cliente no próximo elo da cadeia e depende de nós desdobrarmos isso na nossa cadeia de fornecedores, né? Então, é uma responsabilidade conjunta de toda a indústria onde a gente esteja envolvido e participante, né? Eu encontrei aqui no site do Ministério do Meio Ambiente essa linha do tempo que eu achei bastante interessante, e apesar de nós identificarmos, né, alguma lentidão em uma adequação a padrões globais, eu prefiro às vezes olhar para o copo meio cheio e vamos dizer, e ter orgulho, né, reconhecer que temos tido evoluções muito relevantes e importantes nas regulamentações, né? Enquanto você não tem as leis, os decretos, as normas, você tem um mercado mais livre, cada um fazendo da forma como, de certa forma, como bem entende, tá certo? Mas aqui nós podemos ver desde 2000, 2005, 2008, evoluções, né, que lá em 2010 teve, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi um importante marco. Depois tivemos aqui de novo em 2019, principalmente que afeta aqui a Bosch, o Acordo Setorial Eletroeletrônico, né, que puxa aqui o tema de baterias, por exemplo, e assim por diante. Então temos evoluções, steps, ano a ano, ou a cada X anos, né, e tendo sido, aqui está 2020, mas o quarto é 2025, né, depois 2003, 24, 25, foi aí a última novidade, podemos dizer assim, do decreto 12.688, que traz ainda mais esclarecimentos, regulamentações, clareia, e muitas das vezes para a indústria, o tema de logística reversa de embalagens de plástico, né? E aí, sem entrar no detalhe, mas esses são apenas alguns exemplos aqui. O Alexandre, ele mencionou bastante o tema de pneus, né? A gente também aqui depois o Amaury vai falar sobre logística reversa de óleos lubrificantes. Nós somos bastante impactados pelo tema de embalagem em geral, porque a gente vende, tem que pensar no mercado, no negócio automotivo, para a montadora, mas também muito no mercado de reposição para o cliente, para o usuário final, e da mesma forma, por exemplo, ferramentas elétricas para o usuário final. Então tem aqui esse bloco, né, em termos de embalagens. Depois tem o de baterias, onde nós, Bosch, também somos bastante afetados e fazemos podemos dizer assim, um trabalho há vários anos já nesse ambiente, e também aqui de equipamentos eletroeletrônicos. E vejam que em cada bloco desse existe uma entidade gestora, né? Por exemplo, aqui de baterias de chumbo, a IBER, né, o Instituto Brasileiro de Energia Reciclável, é quem tem o papel de consolidar isso tudo, essas informações, e reportar e estar junto ali suportando o governo. Aqui no de eletroeletrônicos nós temos a Green Electro, né, gestora para resíduos e equipamentos eletrônicos nacional. E assim por diante. Então, em cada segmento, temos um focal point
que domina o tema, o que é bastante importante. E quem cuida de toda essa regulamentação é o Ministério do Meio Ambiente. Aí eu trouxe aqui, muito breve, 4 cases. O primeiro case é onde nós aplicamos logística reversa, e posso dizer que sim, com muito sucesso, né? No nosso negócio de ferramentas elétricas, desde 2018. Então existe aí podemos dizer assim, a obrigação, né, de que 17%, aproximadamente 17% do volume de nossas vendas tem que ser recuperado, né, através dos pontos de coleta, em parceria aqui, ou sob a gestão da Green Electron, que é quem faz isso para a gente, né, tendo os pontos de coleta distribuídos, retorna isso para os centros de desmontagem, de reciclagem, de segregação, de separação de material, e depois isso se torna aí vamos dizer, num material de segundo uso, que acaba sendo destinado ou para os nossos produtos, mas aí a gente compra isso no mercado, ou para o mercado em geral de plásticos reciclável, né? Interessante dizer que, por exemplo, as maletas, que eu espero que todo mundo aqui tenha no mínimo uma furadeira Bosch em casa, né? As maletas, aquelas maletas bonitas ali, verdes, né, que a gente fabrica aqui no Brasil, elas são hoje 100% fabricadas com plástico reciclável, plástico de segundo, ou seja, de reuso, né? E aí, em todos esses blocos, né, de ferramentas, de baterias, de pneu, etc., existe uma regulamentação onde as empresas gestoras desse processo precisam emitir os chamados MTRs, né, Manifesto de Transporte de Resíduo. Logicamente, esses resíduos estão deslocados do ponto A para o ponto B para o ponto C, e você tem tanto ter um acompanhamento fiscal, quanto de registro junto aos órgãos competentes, para você ter o controle disso, tá certo? Eventualmente, podemos dizer que em todos os mercados existem aí os mercados negros, né, ou os ilegais. Então, a lei ou a norma exige algumas burocracias que são fundamentais, assim como depois do MTR tem que ser emitido os CDFs, né, os certificados de destinação final. Eu acredito que o Amaury vai entrar mais no detalhe com relação a essa parte mais documental, né? E então dessa forma funciona. Ou seja, temos aí um consórcio de mais 50 empresas que participamos da Green Electron fazendo a logística reversa, então, de ferramentas elétricas. O segundo case de baterias. Baterias, podemos dizer até que ele tem um fluxo hoje mais fechado, né? Porque aquilo que se recupera de bateria, como ácido, como o plástico, chumbo, né? Acima de 95% volta para o mesmo fluxo de manufatura da bateria, né? É diferente no caso de ferramentas elétricas, porque ao final aquilo se torna um produto aberto ao mercado, plástico reciclável aberto ao mercado. E aqui vocês veem então como funciona. A Bosch, ela compra a bateria de um fornecedor que faz segundo a nossa especificação, que vende para a nossa rede de distribuição, e é uma exigência que cada bateria seja vendida apenas mediante o retorno de uma bateria usada, né? Ou seja, por isso a gente diz que é um circuito mais fechado, disso que podemos chamar de reciclagem ao final, né? E esse material recuperado depois, com toda a coleta, triagem, reciclagem, segregação, nova certificação de qualidade, aqui estamos também dentro de um ambiente que a qualidade precisa ser assegurada, logicamente, né? Isso depois se torna uma matéria-prima nova, né, para novas baterias serem vendidas no mercado. O case 3, perdão, é um projeto piloto que nós
há alguns anos idealizamos, e aí fizemos aí um piloto em 2024 e 2025, chamado Recicla Autopeças. Vocês veem aqui um pouco do fluxo, né? A Bosch tem uma rede uma rede de serviços, né? Os Bosch Services, assim como também os BDCs, que a gente chama os Bosch Diesel Centers, distribuídos no mundo, mas aqui falando de América Latina, e esses pontos todos, eles estavam então aí imbuídos em recuperar as peças usadas no mercado e voltar isso, né, a partir, logicamente, de uma recuperação financeira, né, porque você tem que ter ali, logicamente, a cobertura de todo esse trabalho realizado, né, e depois esse material ele era destinado ou para reman ou para reciclagem, né. Foi uma boa, podemos dizer, experiência, né. Nós, aí alguns números aqui do lado direito, resultados de 2024 e 2025, tivemos 112 oficinas envolvidas, outras 53 externas aderentes, né, porque tem as independentes, 72 toneladas de produto end-of-line recolhidos, assim como 155 toneladas de CO2 aqui, de carbono, também recuperados ou evitados, né. Foi uma experiência interessante, no entanto, tem um desafio bastante importante aqui de toda a distribuição e a coleta e a consolidação de todo esse material. Nós hoje pusemos isso on hold, esse projeto foi um piloto, aprendemos bastante, né? Permitiu a gente validar aí aspectos técnicos e operacionais, e, no entanto, temos desafios aí de escalabilidade, de viabilidade econômica, porque afinal isso tem que estar alinhado também com onde você não tem exatamente a obrigação legal de realizar, você tem que ter, logicamente, uma viabilidade econômica envolvida para que você possa ter uma devida estruturação e isso ser sustentável ao longo prazo, né? Então, eu até coloquei aqui os principais desafios dessa nossa experiência, mas nesse momento estamos aí refletindo se teremos uma segunda edição mais sustentável para esse projeto. Tá bom? E o Case 4, no Case 4, eu convido então o meu colega Daniel Lovisaro para falar sobre logística reversa de produtos diesel. Daniel, por favor, você tem a palavra. Obrigado, Amilcar. Vou compartilhar aqui a minha tela com todo mundo. Só me dá um check se chegou. Obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é Daniel Lovisaro, trabalho aqui na Bosch há 25 anos. Nesse momento eu sou responsável pela linha de produtos diesel para o aftermarket na América Latina. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo convite, Amilcar e todo o time IKEA. E o objetivo aqui é trazer um dos nossos cases, como a Amilcar mencionou há pouco, que é falar um pouquinho do nosso processo de logística reversa para produtos diesel, que é a base do nosso, da possibilidade do nosso portfólio de remanufaturados aqui para a América Latina. Não vou entrar não vou repetir tudo que os colegas já trouxeram, ambos os Alexandres, o Amilcar falou também sobre a importância, né, os 3 pilares predominantes aí da logística reversa, mas de modo geral a importância que isso traz no impacto ambiental, através desse processo da economia circular, o que garante, entre outros fatores, né, uma significativa redução de emissões de CO2, também todo o benefício do processo de remanufatura, né? Nesse caso específico do case que eu vou mencionar, basicamente é a transformação de produtos usados, as carcaças de produtos usados, em novos produtos que nós comercializamos no mercado, com toda a garantia de qualidade de um produto com especificação OE para o mercado de reposição. E claro,
esse processo da logística reversa e, consequentemente, o portfólio da remanufatura que nós oferecemos para o mercado, traz todo um diferencial competitivo para a Bosch, para os clientes da Bosch no mercado, além de ser um processo que nos auxilia significativamente no recolhimento desse material do mercado, dessas carcaças do mercado, que são utilizados, como nós estamos num mercado predominantemente reparador, a retirada desse core do mercado também é um elemento competitivo para evitar a reparação e a remanufatura, o recondicionamento indevido do mercado, né? Com o uso de peça paralela, peça falsa, enfim. Então, esse processo de logística reversa traz para a Bosch esses 3 pilares predominantes. O objetivo desse case, trazer para vocês, é voltado ao nosso portfólio diesel. Nós temos predominantemente esses 4 linhas de produto, injetores da linha injetores de alta pressão para o sistema Common Rail, tanto injetores leves, que é o que nós chamamos dentro da Bosch de CRI, quanto os injetores pesados da linha CRIM. Também abordamos nesse processo de Core Collection, né, de logística reversa, bombas de alta pressão, CP3, CP4, CP5, que são diferentes bombas de alta pressão para diferentes aplicações de diferentes veículos diesel, unidades injetoras, tanto a Unit Pump quanto a Unit Injection, e nas suas diferentes tecnologias e versões, o IN2, o IN3, e também os módulos dosadores de sistemas de pós-tratamento de gases de escape. Dentro da Bosch chamamos ele de Denoxtronic. Então, o escopo dessa apresentação e desse case vai estar voltado para essas 4 principais linhas de produto. Eu vou apresentar para vocês um processo. Nós temos 8 diferentes processos com 8 diferentes tipos de cliente, ou que nós chamamos canais de vendas. Eu vou apresentar para vocês aquilo que está mais próximo do nosso dia a dia, junto à nossa rede de serviços autorizados da rede Bosch Diesel Service. Mas ele traz 90% do processo similaridades com os 8 diferentes processos que nós temos com outros clientes OE, e alguns deles estão aqui conosco hoje, clientes OES, redes de concessionários das diferentes marcas, outros distribuidores especialistas, e clientes fora do Brasil também. Enfim, aqui é um case, um exemplo, mas de modo geral ele representa grande parte dos demais processos também. Então, basicamente, aqui nós temos o escopo principal, a estrutura principal, que é a mesma para todos, a Bosch, os nossos distribuidores, nossa rede de oficinas e um parceiro que faz toda a operação de recebimento dessas carcaças que retornam e a análise e a preparação dela para envio para a nossa linha de produção, que nesse caso dessa linha de produto fica em Curitiba. Então, o processo, de maneira bastante resumida, a Bosch, nesse case específico, ela concede um desconto antecipado para os nossos distribuidores e, consequentemente, para as oficinas lá na ponta. Essa base de clientes, os nossos distribuidores e as oficinas, elas têm 150 dias aproximadamente para retornar esse produto para a Bosch. E nesse processo de devolução, eles precisam seguir uma série de regras e procedimentos e regulamentos, e caso eles não façam a devolução dentro desse período dos 150 dias, a Bosch faz uma cobrança daquele desconto que ela concedeu e o cliente acabou não devolvendo a carcaça, que é um compromisso dos dois lados, né? E isso faz parte do acordo comercial para cada um dos nossos clientes. Então, inicialmente, a Bosch faz a venda disso, nesse case específico, aos distribuidores. Os distribuidores, consequentemente, fazem a revenda disso para o mercado. No case específico, a gente está falando da rede Bosch Service. Os nossos distribuidores mensalmente reportam para a Bosch a quantidade de peças vendidas para cada cliente.
Isso é reportado através de sistemas, né, onde a Bosch faz todo esse acompanhamento junto aos nossos parceiros. Numa quarta etapa desse processo, a Bosch também, de maneira periódica, envia um extrato para os nossos parceiros, que são as nossas oficinas, que fazem, então, e que, a partir desse momento, sabem o quanto eles têm, entre aspas, né, de débito com a Bosch para essas devoluções de carcaça e de produtos para cada item, né? Ele não é obrigado a devolver exatamente aquele item. Nós temos clusters, né, grupos de famílias aos quais eles são obrigados a fazer a devolução. Então, um exemplo, um injetor, como um rail, como nós vimos no slide anterior, primeira fotinha lá do nosso lado esquerdo, ele não precisa devolver especificamente aquele injetor. Pode ser um injetor da mesma família, né? E ele tem todo esse controle através desse extrato que nós compartilhamos de maneira periódica com as nossas oficinas. Numa quinta etapa, a partir do momento que a oficina fez todo o processo de agrupamento dessas carcaças, porque ela também recebe isso dos clientes dela, ela agrupa essas carcaças, prepara o processo de embalagem, né? E o produto precisa ser devidamente preparado e protegido para um processo de transporte, para evitar oxidação indevida, para evitar danos, para que o produto chegue adequadamente lá no nosso provedor logístico, que vai receber e fazer a inspeção disso depois. Então, ele solicita para a Bosch, ok, estou pronto, Bosch pode vir fazer o processo de coleta, e a Bosch, então, através aqui da Agência dos Correios, né, temos um contrato e uma parceria com os Correios aqui no Brasil, e eles executam, então, o processo de coleta. Eles vão até a oficina, realizam a coleta dessa mercadoria na oficina e fazem a entrega dessa mercadoria no nosso provedor, no nosso parceiro, que aqui em Campinas, fica em Valinhos, que é a Crivellaro, empresa especializada nesse tipo de processamento. Então, a Crivellaro recebe essa mercadoria, faz primeiro conferência fiscal e quantidade, depois faz toda uma triagem técnica através de um procedimento, triagem essa que a nossa oficina parceira também deveria fazer, então, são as mesmas regras dos dois lados do processo. Uma vez checado, a gente devolve um reporte para a oficina, onde a gente tem um cheque, produto recebido e volumes devidamente armazenados e estruturados. Nesse momento, a Crivellaro, ela armazena por tecnologia e por produto para alimentar a nossa linha de produção que fica em Curitiba. Curitiba, os nossos colegas da manufatura e da logística da nossa planta em Curitiba fazem as demandas, olha, eu preciso de X unidades da família A, da família B ou da família C, e a Crivellaro faz o envio disso para Curitiba para alimentar o processo de fabricação da nossa remanufatura de produtos em Curitiba. Chegando em Curitiba, tem todo um processo de desmontagem, limpeza, inspeção, validação das condições de reuso dos componentes, e uma vez que esses produtos podem ser reutilizados, eles vão e alimentam a linha de produção para montagem dessas novas injetores Camon-Rail. Eventualmente, caso esse processo, esses itens não sejam reutilizados, seja na Crivellaro ou na nossa planta em Curitiba, ele é direcionado para um processo de sucateamento para reuso da matéria-prima, não como remanufatura, mas como matéria-prima, o aço, o ferro, o alumínio e o material que está ali dentro, borracha, enfim, todos os componentes que formam um componente diesel. Se ele não é remanufaturado, ele é depois enviado para um processo de reuso da matéria-prima em si. E por fim, como eu comentei, né, a Crivellaro faz então esse comunicado para as oficinas, e em uma última etapa, caso a oficina não faça a devolução adequada dos volumes dentro desse período de 150 dias, a Bosch faz a cobrança daquele desconto que ela concedeu lá no começo, ela faz uma cobrança pontual desse valor, e esse ciclo ele se repete 3 vezes ao ano, são ciclos de 90 dias aproximadamente, que nós realizamos junto com as nossas oficinas
no mercado. E isso é o que alimenta o processo logístico e o nosso processo de remanufatura de componentes em Curitiba. E temos conseguido resultados extremamente positivos. No ano de 2005, fizemos uma coleta de mais de 124 mil carcaças no mercado. Desde quando nós iniciamos o processo, já estamos aí próximos de 500 mil de carcaças coletadas, 446 mil carcaças. Esse ano a gente já chegou nesse número, tá? O que, através de cálculos extremamente conservadores, do LCM, do LCA, do Life Cycle Assessment, que o Amilcar comentou há pouco, nós já suportamos com esse processo de logística reversa e remanufatura uma redução evitamos a emissão de mais de 580 toneladas de CO2, o que convertido em árvores aqui também de um cálculo o mais conservador possível, né, que o LCA nos dá, isso dá aproximadamente 58 mil árvores, arredondando aí, esse ano já chegamos a mais de 60 mil árvores que foram, entre aspas, salvas aí através desse processo de logística reversa. Então, de maneira bem rápida e resumida, esse era o processo e o case que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu fico à disposição das perguntas, coloquem as suas perguntas no chat para a gente poder esclarecer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vou parar aqui o meu compartilhamento. E agora eu chamo o Amaury para dar continuidade nas nossas apresentações. Bom dia a todos, meu nome é Amaury, sou o atual gestor do programa Descarte Consciente Abrafiltros e em nome do nosso presidente executivo, o senhor João Moura, quero agradecer a possibilidade de difundir aqui a operacionalidade do programa Descarte Consciente Abrafiltros. Eu vou disponibilizar aqui, compartilhar a minha tela. Vocês já me veem? Sim. Ok. Muito bem, então vamos lá. A Abrafiltros é uma entidade que foi criada há 20 anos pelo setor de filtração nacional, visando representar todas as empresas do segmento, não é? Criada em 26 de junho de 2006, reunindo associados entre fabricantes, distribuidores e importadores do setor, né? E, na sequência, eu vou apresentar a vocês o contexto legal da logística reversa no Brasil. Como o Alexandre inicialmente falou, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a nossa frequência aqui é em relação aos estados, também amparada na nacional, claro. Em março de 2010, o estado de São Paulo criou a SMA 024/2010, que incluía os filtros do óleo lubrificante automotivo, não é? Anterior até à divulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se deu em agosto de 2010. Porém, neste caso, a política, embora seja a bíblia do segmento de logística reversa no Brasil, ela não inclui no âmbito nacional os filtros do óleo lubrificante automotivo, que é o escopo do nosso programa aqui, gerido pela Abrafiltros, né? Em agosto de 2011, o Estado de São Paulo atualizou a 024, passando para 038/2011, incluindo o filtro, não é? Tivemos em julho de 2012 o início do programa Descarte Consciente Abrafiltros no estado de São Paulo, que tem como escopo a logística reversa dos filtros usados do óleo lubrificante automotivo. E este programa é a motriz para que as empresas aderentes a esse sistema coletivo possam cumprir as legislações ambientais, que também é requisito da norma ISO 14000. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, foi assinada aí no apagar das luzes do segundo mandato do governo Lula, né? Ela estipula a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e também incentivando os consumidores a participar desse sistema, não é? Na realidade, as empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes, elas contribuem no limite da proporção dos produtos que elas colocam nos mercados, né, conforme metas progressivas, intermediárias e finais,
todas elas estabelecidas por termos de compromisso que a entidade gestora do sistema coletivo assina com os estados onde houver legislação para tal, né? Então, aqui temos já direto no programa Descarte Consciente Abrafiltros, foi criado em 1º de julho de 2012. Este programa está presente nos estados de São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, né? Há uma legislação já para o estado do Amazonas, que nós já apresentamos propostas para que seja implantado o programa nesse estado, e estamos aguardando aí o veredito da Secretaria de Meio Ambiente de Manaus, do Amazonas, né? Aqui temos a figura expandida de um filtro do óleo lubrificante automotivo, e também ao lado direito aqui, como nós encontramos ele no final da vida, né? Nos pontos geradores, que são postos de combustíveis, oficinas mecânicas, centrais de trocas de óleo e concessionárias de veículo. O filtro do óleo lubrificante automotivo, antes da utilização, ele não é um resíduo perigoso classe 1, mas posterior à contaminação pelo OLUC, sim, ele se torna um resíduo perigoso classe 1 e demanda toda uma aplicabilidade de transporte, manuseio específica, de acordo com determina a ABNT 10.004. Como é que se dá esse sistema de coleta, né? Ela ocorre nos pontos geradores, por empresa especializada, que coleta, transporta, recicla e realiza a destinação ambientalmente adequada desses filtros. E por serem resíduos perigosos classe 1, todo este processo ele tem que ser ambientado e disciplinado pela ABNT 10.004. Desde o transporte até a destinação finalmente adequada, com toda a rastreabilidade. A coleta é feita diretamente nos geradores previamente cadastrados como pontos de coleta, reforçando que não há a existência de PEVs. Por quê? Porque o consumidor brasileiro ele não tem o hábito, majoritariamente, de realizar a substituição dos filtros em domicílio, né? Ele realiza nesses pontos que nós citamos anteriormente. Então, não há PEVs, né? Diferente de outros sistemas. O processo de reciclagem é de 100%, né? Não onera aterros classe 1 industriais. Então, nós temos, quando coletamos e fazemos o processamento, 2% disso é o LUC, óleo contaminado, que vai para re-refino, não é? E esse re-refino, no caso do programa Descarte Consciente, é feito na própria unidade da empresa, do grupo que presta serviços para a gente aqui. 23% é de metal e é destinado a reprocessamento e vai para o setor siderúrgico. Os demais componentes seguem para coprocessamento e terminam nas cimenteiras, que utilizam isso como energia, e o processo final é derivado para o clinker, que é base para a produção de cimento. Então, temos um processo 100%, né, de reciclagem, que não onera em nenhum momento a cadeia quer dizer, não vai para a cadeia produtiva dos filtros, mas é transferido para outras cadeias produtivas, né, que no caso a siderúrgica e do cimento. E o óleo contaminado, depois de reciclado, ele integra e volta para o mercado, né? Propiciando aí, evidentemente, a economia circular. Qual a razão das empresas participarem do programa, né? Desse sistema de gestão coletiva promovido e gerido pela Abrafiltros, através do programa? Cumprir a legislação, porque cumprindo a legislação, as empresas evitam multas, sanções ambientais, e aqui em São Paulo, por exemplo, a CETESB hoje determina que para estar apta a manter a legislação ambiental, a empresa precisa documentar e comprovar a logística reversa dos filtros do óleo lubrificante automotivo no âmbito estadual. Temos hoje no programa, participando e cooperando com essa iniciativa coletiva, 37 organizações aqui demonstradas, né? Entre elas aqui a Bosch, né, que está presente neste momento, que congregam 67 CNPJs participantes. Todas essas empresas, elas, a
o único propósito delas é cumprir a legislação e a única obrigação que elas têm para com o programa é informar os dados de comercialização do ano anterior para que o programa abra filtros, possam estipular as métricas que vocês vão ver mais daqui a pouco, né? Para que a gente possa efetivar esta cronologia. Então, como aderir ao programa? Nós temos duas possibilidades de adesão ao programa. Na ponta dos fabricantes, importadores e distribuidores, todos eles, com fabricantes de marca própria, eles seguem as mesmas regras admissionais, não é? Eles que custeiam este programa, né? E na ponta dos comerciantes, nós temos analisando a viabilidade logística e econômica do programa, assim que as metas crescem, nós e as empresas de coleta vão chamando os pontos geradores que têm este serviço de coleta de maneira gratuita, não é? E custeado, evidentemente, pela ponta dos fabricantes, importadores e distribuidores detentores de marca própria, nós vamos aderindo esses comerciantes, esses postos de combustíveis, essas oficinas mecânicas, essas centrais de trocas de óleo e essas concessionárias de veículos atualmente hoje nos estados de São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, não é? A participarem do programa e aderir. Aqui temos um histórico dos resultados. Então, julho de 2012, tivemos o início do programa no estado de São Paulo. Fevereiro de 2013, iniciamos no Paraná. 2015, julho, tivemos o início no estado do Espírito Santo. Já em 2015, como cumprida todas as metas, renovamos o termo de compromisso com o estado de São Paulo. 2016, junho, renovamos o termo de compromisso com o Paraná. Tivemos um marco bastante importante no estado de São Paulo, que foi o aditamento da decisão de diretoria 076/2018, que propiciou vários novos players adentrantes ao programa. Outubro de 2020, tivemos o início do programa no estado do Mato Grosso do Sul. Em dezembro de 2022, tivemos a renovação do termo de compromisso com o estado de São Paulo. Julho de 2024, aditamos o termo de compromisso com o estado do Mato Grosso do Sul. Como o programa é movido por metas e métricas, estamos expondo aqui para vocês a realização e os resultados e indicadores de 2025 com o cumprimento de todas as metas, tanto de volumes quanto de municípios e pontos de coleta. Essas metas, para que os senhores possam entender, elas são estipuladas e negociadas entre a Abra Filtros, como entidade gestora do programa, e os estados, né? Onde há legislação, evidentemente, através do quê? Pactuando termos de compromisso, tanto com São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Então, em 2025, nós cumprimos as metas acima do 100%, não é? Sempre ultrapassa um pouco, os municípios 100% e os pontos de coleta, a gente costuma fazer sempre mais do que é estipulado. Então, tivemos, nesses 4 estados, uma consolidação de 2,8 milhões de toneladas, atendemos 446 municípios em mais de 6.200 pontos de coleta, dados de dezembro de 2025. Aqui temos uma evolução desde quando o programa foi iniciado, lá em julho de 2012. Então, vocês podem perceber que todo ano o volume é crescente e vai ser assim, não só de filtros reciclados, mas também, eventualmente, de estados que vão adentrando ao programa. Vamos falar um pouco agora sobre a rastreabilidade do sistema. As empresas, toda vez que entram no programa, como eu falei anteriormente, a única obrigatoriedade que elas têm é informar para a Abrafiltros, para o programa, quais são os dados de comercialização, para que nós, com base nisso, possamos, não só com base nisso, mas também com base nos termos de compromisso, realizar as métricas e entregar e informar os órgãos governamentais a respeito da evolução do programa e dos resultados, né? Então, nós temos, a CETESB, inclusive, normatizou esses termos, agora na DD 079, nós temos o ano base,
que é o ano dos dados de comercialização, o ano de coleta e o ano seguinte, que é a entrega dos relatórios. Então, aqui nós temos a demonstração da entrega do relatório no Paraná, não é? O Mato Grosso do Sul, aqui também entregue em 30 de junho, relativo ao ano anterior, e toda vez que nós entregamos os relatórios com os resultados e indicadores e as métricas do programa, segue o clipe impresso e também agora atualmente, mais atualmente, o relatório de comunicação, que é realmente uma exigência já dos termos de compromisso que os estados, através das secretarias de meio ambiente, exigem para que essas informações possam ser difundidas, né, para mais entes, né? Aqui temos, junto à CETESB, o relatório que foi entregue, né, e atualmente, nós entregamos relatórios, São Paulo e Paraná têm plataformas, né? São Paulo, Sigor Logística Reversa, e o Paraná, a plataforma Contabilizando Resíduos, embora ainda esta, no Paraná, exija ainda algum tipo de aprimoramento e não está no ar, né? Mas, além das plataformas que nós cadastramos, nós enviamos todo o relatório completo para os demais estados, com toda a rastreabilidade do processo, desde a coleta até a destinação final ambientalmente adequada, lá para cimenteiras, com a emissão dos CDFs, né? Aqui a entrega do Paraná também documentada. E aqui nós temos as metas agora para o ano de 2026, não é? Mais de 2.000 toneladas, estamos coletando mensalmente 172 toneladas em 500 municípios, aproximadamente 4.500 pontos de coleta. Já temos também o resultado consolidado do primeiro semestre de 2026, como os senhores podem ver, todos acima de 50%, haja vista que estamos na metade do ano ainda, né? Mas atendendo em São Paulo a 272 municípios, cobrindo 104 municípios do estado do Paraná, 49 municípios do Espírito Santo e 75 municípios do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um case que nós teremos agora, no próximo ano, a cobertura integral do estado, né? 79 municípios. E os demais evoluindo paulatinamente a todos os anos. O Paraná está com uma evolução de 20 municípios por ano, tem 399 municípios, e São Paulo, o ano passado era 246, passou para 272. Então, todo ano há uma evolução já pactuada nos termos de compromisso para uma evolução tanto de volume, né, como de pontos de coleta e também abrangência geográfica, que os termos de compromisso eles pedem capilaridade, né? Porque se fosse para fazer um programa só na capital paulista, nós poderíamos coletar sem problema algum essa meta e cumprir, mas não é só isso. Os estados querem capilaridade. Com esses resultados, o programa já coletou 56,3 milhões de filtros e reciclou, destinou ambientalmente até o mês de junho, não é? Abrangendo geograficamente 500 municípios. O programa ele tem várias legislações nesses 4 estados, né? Nós temos São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e o Amazonas, como eu pontuei há pouco, já com esses 4 anteriores com programa em curso, o Amazonas com proposta a avaliar pelo Estado. Em regulamentação, nós temos o Estado do Maranhão, que já regulamentou para as embalagens e está em vias de regulamentação do filtro do óleo. Agora, é possível que esta regulamentação no Estado do Maranhão ela seja mais ampla para filtros automotivos, né? Estamos esperando a regulamentação para ter certeza disso. E também atendemos o coprocessamento em relação ao decreto 10.936 na questão da inflamabilidade, né? Que há obrigatoriedade de incineração e coprocessamento nesses casos, né? Santa Catarina também há uma consulta pública em curso, né? Que a Abrafiltros também foi contributiva neste sentido, através do programa Descarte Consciente Abrafiltros, também fazendo menção não somente a filtros do óleo lubrificante automotivo, como a filtros automotivos. Aqui no estado de São Paulo, nós temos aqui a cronologia, né,
do histórico das decisões de diretoria. Então, temos algumas revogadas, porém, atualmente ainda válida, nós temos a 114 de 2019, né, que estipulou as metas de 2018 a 2021. 2018, com a decisão de diretoria 076, 2018, foi um marco, né? Então, hoje, uma empresa que não está fazendo a logística reversa, que quiser entrar no programa, primeiro, o programa não cuida de passivos anteriores, ele só trata daqui para frente, mas a CETESB hoje, quando uma empresa nova entra no programa, ela tem que regularizar este passivo a partir, se ela tiver operação e colocação de produtos no mercado paulista, tem que regularizar essa situação a partir da linha de corte da decisão 076, né? A decisão ADD 127 foi revogada, a 051 foi substituída pela 079, então essas três com setas aqui, elas estão em pleno funcionamento e é o que determina o cumprimento e regula toda a legislação aqui no estado de São Paulo. Todas as apresentações, há uma confusão, principalmente dos entes geradores, tentando entender a diferença entre logística reversa e destinação ambientalmente adequada. A logística reversa, ela não veio para o cumprimento da lei, ela veio para a destinação ambientalmente adequada e para propor a economia circular. A obrigatoriedade da lei existe desde a criação da Lei 9.605, desde 1998. Então, um gerador, seja ele posto de combustível, oficina mecânica, tem a obrigatoriedade legal de destinar ambientalmente adequado os resíduos, né? E se não o fizer, sofre sanções de acordo com a Lei 9.605 de fevereiro de 98, né? Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo de cumprir a obrigação. Então, existe pena, evidentemente que no Brasil a gente sabe que detenção é algo que é no final do curso, mas há uma previsão legal para isso. Então, crime ambiental, como pensão judicial, é algo que deve ser levado muito a sério no país. Condicionantes à participação em licitações. Estados como São Paulo e Paraná, e Espírito Santo mais atualmente, já implementaram leis e decretos que condicionam isso, né? Para que participem as empresas, se ela tiver obrigatoriedade de cumprir a logística, ela vai ser exigida neste sentido, né? O foco estruturante do programa é proteja a sua marca, evite multas ambientais, cumpra a lei para que você, empresa, não tenha nenhum tipo de problema neste sentido. Um marco legal, que foi a DD 076/2018, no item 5.4, ela estipula que o programa, junto à Secretaria de Meio Ambiente, considera, para efeito do cálculo, os filtros comercializados com marca própria das empresas associadas, não das demais. Eventuais empresas que não participam do programa, elas podem fazê-lo de maneira individual, podem, mas aqui nós consideramos as empresas associadas para quantificar e mensurar esses volumes, né? E a DD equiparou a responsabilidade do detentor de marca própria ao fabricante. Como é que se dá o processo logístico? A Abrafiltros, como entidade gestora do programa Descarte Consciente Abrafiltros, evidentemente que ela precisa de uma empresa na ponta para coletar, para fazer essas coletas. E esse processo é realizado ele é um processo licitatório, né? Tanto que o Amazonas agora realizamos uma licitação, né? Foi uma empresa, como o Grupo Supply Service, que realiza a operação nos 4 estados aqui, não está presente no Amazonas. Quem vai tocar o processo lá, quem vai realizar a operação no estado é uma outra empresa. O Grupo Supply Service é uma empresa com 34 anos de atuação, está com a planta em Itapiraí, no estado de São Paulo, essa que vocês veem, né? E tem total competência para realizar essas atividades neste momento. Então, aqui temos o ciclo da logística reversa, né? Desde a produção, o fornecimento de matéria-prima, a distribuição, o consumidor, os pontos de coleta, mostrando aqui realmente como é que a economia circular se dá.
a operação logística para os geradores, não é? Como é que se dá esse recolhimento e armazenagem até a planta da Supply Service para o processamento e a destinação final. O gerador recebe um kit de armazenagem, disponibiliza na área apropriada, né? De acordo com a NBR 10.004, gerando esses filtros, armazena o grupo Supply Service através das 3 empresas, coleta, transporta e, a partir do momento que chega na planta, começa o processamento. Esse transporte é realizado por caminhões apropriados, com todo o estabelecimento e cumprimento das normas da 10.004, da BNT, né? Aqui temos a figura das coletas, né? Essas coletas são realizadas nesses geradores. Neste momento, como nós atuamos com geradores que às vezes não têm condição de gerar o MTR, a própria empresa faz a geração desse MTR. Essa coleta, ela é documentada. Vocês estão vendo aqui um sistema instalado no próprio caminhão que faz essa coleta, não é? E no momento dessa coleta, o gerador recebe o comprovante para que ele possa se documentar, né? E a partir daqui, este caminhão se dirige, feito toda a rota, se dirige para a planta, onde vai se dar início ao processo de reciclagem deste produto. O programa, na parte da Abrafiltros, ela faz a gestão ambiental junto aos governos estaduais, tanto na entrega dos relatórios, quanto na assinatura de termos de compromisso. Então, aqui temos o nosso presidente, o senhor João Moura, aqui em São Paulo, ao lado do até então e falecido hoje Bruno Covas, né, que era o secretário de Meio Ambiente na época. Então, nós temos a necessidade de entabular negociações com as secretarias de Meio Ambiente dos estados, visando aí a assinatura dos termos de compromisso, que são base para que a gente possa ter o programa e desenvolver e conclamar as empresas a participarem deste programa. Uma das questões fundamentais hoje exigida pelos estados é a parte de comunicação, como eu mostrei há pouco aos senhores, né? Então, hoje o programa Descarte Consciente Abrafiltros, através da própria, eles têm contato e realiza essas publicações na revista Meio Filtrante, né? E não só na revista, em vários outros meios, para difundir a operação e dar conhecimento e visibilidade ao programa, né? A comunicação ainda conta com agência de publicidade, né, redes sociais, assessoria de imprensa, participação em eventos e apoios institucionais, todos eles capitaneados aí pela nossa área de comunicação e marketing, visando aí, evidentemente, dar visibilidade ao programa Descarte Consciente Abrafiltros. Temos um vídeo institucional também, que nós disponibilizamos nestes eventos, né? A cada 2 anos, realizamos uma visita monitorada à planta da Supply Service, que fica em Itapiraí, levando as empresas aderentes para que elas possam conhecer na ponta como é que se dá esse processo, né? E realmente a gente percebe que várias empresas não têm a menor noção de como é que... Tem a noção da produção, mas não conhecem ou não conheciam até então como é que se dá a destinação final, o processamento final. Tivemos agora, em 8 de outubro de 2025, a Abrafiltros realizou esse auditório, o 3º Seminário Brasileiro de Filtros, né, que contou com 4 painéis temáticos, as perspectivas de mercado, inovação tecnológica e ESG, né, reunindo representantes do segmento automotivo, industrial e de saneamento. Uma oportunidade que tivemos em debater as várias frentes da logística reversa e também trocar conhecimento com esses diversos entes. Tive a possibilidade de, em 2025, participar da Feira da Reciclação no Paraná, em Curitiba. O encontro aconteceu em 24 de julho, onde podemos apresentar também o programa Descarte Consciente Abrafiltros, que nós, como uma constante em feiras onde a Abrafiltros tem parceria, costuma fazer essas apresentações. E, por último, e não menos importante, mais recentemente, divulgamos as ações aí do programa com a criação de uma cartilha
que estamos distribuindo nos entes, nos geradores e para o público em geral, para que a gente possa disseminar o conhecimento e como é que se dá este processo de reciclagem, destinação ambientalmente adequada. Então, são essas as atividades da Abrafiltros que eu passo a vocês e fico à disposição para, no final na final da apresentação, responder eventualmente a dúvidas. Muito obrigado a todos. Obrigada, parabéns a todos pelas apresentações, muito boas. Eu sou Silvia Takal, sou coordenadora comercial aqui no IKEA. Eu vou apresentar rapidamente aí as atividades que a gente faz, para que os participantes possam conhecer um pouquinho mais sobre o IKEA, né? Para aqueles que não conhecem. Então, hoje o IKEA é o Instituto da Qualidade Automotiva, né? A gente cria soluções aí para o mercado automotivo. Então, a gente tem algumas linhas de frente, aí algumas linhas de atuação. Primeiro, com a certificação de produtos, né? Então, todos os produtos automotivos que hoje exigem uma certificação compulsória pelo Inmetro, que existe portaria, a gente faz, né? Então, a gente tem aí bronzina, pistão, pneus, vidros, tudo que envolve aí a certificação compulsória e também as certificações voluntárias, né? Então, a gente faz isso de forma voluntária também. A gente atua com a certificação de serviços, né? Que a gente chama de aftermarket. Então, tudo que vem aí após, né? A construção do veículo, a gente tem certificação de blindadoras, concessionárias, oficinas, né? Então, toda essa parte a gente faz a certificação também. A parte de sistemas, né? Que daí entraria a ISO 9000, 14000, 45000, a própria ATF, né? Hoje a gente também tem aí um laboratório de ensaios, que a gente tem esse laboratório está localizado lá no Parque Tecnológico de Sorocaba, aqui em São Paulo, para quem não é daqui. Onde a gente faz alguns ensaios químicos, né? Entre eles Arla, líquido de freio, líquido de arrefecimento. A gente tem uma parte também de desenvolvimento sustentável, né? Onde a gente atua aí com as questões de ESG, então tanto a certificação, a gente tem a plataforma, a gente faz diagnósticos, toda essa trilha de sustentabilidade, né? A gente faz também a questão de treinamentos, né? Que vocês conhecem bem. Então, aqui a gente deixou um QR Code para vocês também responderem a pesquisa de satisfação. Então, na parte de treinamentos, nós vamos conceder um desconto para quem responder a pesquisa, né? Então, esse retorno de vocês vai ser super bem-vindo. A questão de publicações técnicas também, alguns manuais aí da VDA que a gente comercializa, pesquisas e estudos técnicos, realização de eventos, então, próprio webinar, Semana da Qualidade, outros eventos que a gente pode oferecer também, e uma transformação digital, que o Alexandre falou um pouquinho aí também na apresentação dele. Então, aqui está o QR Code, se vocês puderem, por favor, preencher, escanear para participar da nossa pesquisa, eu agradeço. Meninas, podem passar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para falar um pouquinho sobre o Prêmio da Qualidade, né? Esse é um evento que o IKEA realiza, a gente já está na 12ª edição. No mesmo dia, a gente tem o Fórum IKEA, onde a gente chama formadores de opinião para falar um pouquinho sobre atualizações, novidades do mercado automotivo, e também o Prêmio IKEA. Tá? Então, empresas que têm aí alguns projetos de inovação, qualidade, processos produtivos e inovação no jornalismo, podem participar, né? Então, existe uma banca avaliadora que valida esses projetos, analisa, e no dia a gente premia. Tá? Então, aqui também tem um QR Code, quem tiver interesse pode escanear e avaliar para estudar a possibilidade de participação, né? Então, as inscrições estão abertas até o dia 3 de agosto.
e vai ser super importante contar aí com a participação de todos vocês. Tá bom? Então, um pouquinho do resumo do que a gente tem aqui. Acho que as meninas agora vão começar com a explicação das dúvidas, esclarecimento das dúvidas. Obrigada a todos. Bem, pessoal, na verdade, como a gente já estourou o tempo, vou agradecer a participação de todos. A gente vai anotar todas as perguntas que foram feitas aqui no chat e vamos enviar um e-mail junto com o link da gravação, alguns materiais complementares para vocês. Então, reforço o agradecimento em nome do IKEA, aos participantes e principalmente, é claro, aos nossos convidados que fizeram uma excelente apresentação. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.